Atenção, torcedor palmeirense! Segure-se firme porque a notícia de hoje promete estremecer as estruturas da nossa apaixonada torcida. Imagine um avião lotado, não de passageiros, mas de cifras milionárias, prestes a pousar diretamente no território alviverde. É isso mesmo, uma quantia impressionante pode aterrissar nos cofres do Palmeiras e mudar, mais uma vez, o cenário financeiro do clube. E o mais surpreendente é que essa bolada vem de onde poucos esperavam. Nada de venda direta de craque atual, nada de reforço repentino, mas sim de um movimento estratégico que prova como o Verdão sabe planejar o futuro como ninguém. Fique comigo até o fim, porque os detalhes escondem um desfecho inacreditável que pode mexer com os rumos da temporada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e já deixe sua opinião, porque essa notícia vai dar o que falar. O torcedor muitas vezes se pergunta: como o Palmeiras consegue manter suas contas em dia, montar elencos competitivos e ainda bater de frente com gigantes endinheirados do futebol mundial? Pois bem, a resposta está em uma palavra que soa cada vez mais alta nos corredores da academia de futebol: planejamento. E hoje, esse planejamento mostrou mais uma vez sua força com a notícia de que um valor milionário pode ser depositado na conta do Verdão sem que o clube precise vender nenhum jogador que esteja atualmente no elenco. Segundo informações divulgadas pelo portal do Palmeirense, com base em reportagem do Diário do Nordeste, um jovem formado nas categorias de base alviverdes pode ser o responsável por essa inesperada injeção financeira. Estamos falando do zagueiro Gustavo Mancha, de apenas 21 anos, que há pouco tempo deixou as categorias de base do Palmeiras para buscar espaço em outros gramados. O defensor, que não chegou a atuar no time principal comandado por Abel Ferreira, foi negociado com o Fortaleza em um movimento que muitos acharam discreto, mas que agora se mostra extremamente lucrativo. O clube cearense acertou sua venda ao Olympiacos da Grécia em um negócio que deve superar 3,5 milhões de euros, algo próximo de 22 milhões de reais. E o detalhe que faz toda a diferença: uma fatia significativa desses direitos econômicos continua pertencendo ao Verdão, garantindo que parte desse bolo venha diretamente para São Paulo. Mancha, que parecia apenas mais um jovem que não teria espaço imediato no time principal, acabou se transformando em um ativo valioso para o futuro do clube. Sua trajetória é um exemplo perfeito da estratégia do Palmeiras em relação às suas crias da academia. Mesmo quando não há espaço imediato no elenco estrelado, o clube preserva percentuais estratégicos dos direitos dos atletas. Foi exatamente isso que aconteceu no caso de Gustavo Mancha. Ao ceder parte do jogador ao Fortaleza, o Palmeiras manteve 30% do passe e agora está prestes a colher os frutos dessa decisão, provando que o olhar do Verdão vai muito além do curto prazo. No Fortaleza, o zagueiro se destacou rapidamente. Apesar da pouca idade, mostrou maturidade, firmeza e personalidade para se consolidar como titular sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. A cada partida, Mancha chamava a atenção pela segurança defensiva e pelo potencial de crescimento, despertando olhares de clubes de diferentes partes do mundo. Com 22 jogos disputados nesta temporada, o jovem defensor se tornou peça-chave no sistema defensivo do time cearense e acabou atraindo o interesse do Olympiacos, tradicional clube grego que não economizou esforços para fechar o negócio. Mais curioso dessa história é que muitos torcedores sequer lembravam do nome de Gustavo Mancha quando o assunto era crias da academia. Diferente de outros talentos como Gabriel Menino, Danilo ou Endrick, o zagueiro passou sob os radares do público, mas nunca deixou de estar no mapa estratégico do Verdão. E é exatamente esse tipo de detalhe que mostra o quanto o Palmeiras vem se tornando referência mundial em formação e valorização de atletas. Não basta revelar craques para o próprio time, é preciso também gerar riqueza, mesmo com jogadores que seguem outros caminhos, e foi assim que o clube se consolidou como potência também fora das quatro linhas.
A venda encaminhada ao Olympiacos não é apenas uma boa notícia para os cofres do Verdão, mas também uma prova de que o trabalho de base vem sendo executado com maestria. Manter percentuais de jogadores que saem para outros clubes nacionais é uma jogada de mestre, porque amplia a rede de possibilidades de lucro no futuro. Imagine quantos talentos que hoje não brilham na equipe principal podem se valorizar em outros centros e, posteriormente, render quantias importantes ao clube. É um modelo sustentável, moderno, e que reforça ainda mais o status do Palmeiras como exemplo de gestão no futebol brasileiro. Os 30% pertencentes ao Palmeiras nessa negociação com o Olympiacos podem render algo em torno de 6,6 milhões de reais, valor suficiente para custear parte da folha salarial ou até financiar reforços pontuais na janela de transferências. Em um cenário no qual clubes rivais se endividam e se veem obrigados a vender joias às pressas, o Verdão mostra que consegue gerar receita extra mesmo sem abrir mão de seu elenco principal. E isso, torcedor, é um privilégio de poucos. Trata-se de um reforço indireto que pode inclusive abrir caminho para novos investimentos e manter o clube ainda mais competitivo no restante da temporada. Vale lembrar que não é a primeira vez que o Palmeiras lucra com jogadores que não chegaram a vestir com destaque a camisa do profissional. Casos como o de Vitão e outros jovens provam que a estratégia é consistente. O torcedor pode até não acompanhar de perto cada saída de atleta da base, mas a diretoria está sempre atenta aos movimentos e sabe exatamente o que faz. Hoje, esse avião de dinheiro vindo de Fortaleza é o resultado de decisões tomadas há anos, mostrando que nada acontece por acaso dentro do planejamento alviverde. Mas o que mais impressiona nessa história é a simbologia dela. Enquanto alguns clubes precisam vender seus principais craques para equilibrar as contas, o Palmeiras consegue reforçar o caixa com um jogador que sequer teve oportunidade com Abel Ferreira. Isso revela um modelo de gestão que foge do imediatismo e aposta em estratégias de longo prazo. O torcedor pode até não sentir na pele o impacto desse dinheiro no dia a dia, mas pode ter certeza de que, por trás das cortinas, cada centavo conta para manter a máquina palestrina funcionando a todo vapor. E quando pensamos no futuro, a lição deixada por Gustavo Mancha pode ser ainda mais valiosa. O Palmeiras se consolida como uma verdadeira fábrica de talentos, mas não apenas isso, uma fábrica de patrimônio. A cada jogador formado, surge a possibilidade de retorno esportivo ou financeiro, e em ambos os casos, o clube sai vencedor. Mancha, que partiu para brilhar em Fortaleza, agora se torna símbolo de um ciclo perfeito, revelado na academia, valorizado fora dela e rentável para o Verdão. É a prova viva de que o trabalho não para quando o atleta deixa o clube, mas continua rendendo frutos mesmo à distância. Enquanto isso, no cenário europeu, o Olympiacos comemora a chegada de um zagueiro jovem e promissor, apostando que ele pode ser peça importante para o futuro do time. Já o Fortaleza celebra um negócio histórico que deve render cifras relevantes e reafirmar sua posição no mercado nacional. Mas no meio desse tabuleiro de negociações, o Palmeiras surge como o grande vencedor oculto, aquele que, sem aparecer diretamente na transação, garante um lucro considerável. É quase como um cheque inesperado que chega pelo correio, só que em escala milionária. Esse tipo de notícia serve também para reforçar o orgulho da torcida. O palmeirense pode olhar para o futuro com confiança, sabendo que o clube não depende de milagres ou de dirigentes aventureiros. Existe um trabalho sólido, consistente e que garante tanto resultados esportivos quanto financeiros. Enquanto rivais se veem obrigados a abrir mão de ídolos ou se atolam em dívidas, o Verdão mostra que é possível vencer dentro e fora de campo. E é esse equilíbrio que explica por que o Palmeiras vive um dos períodos mais vitoriosos de sua história recente. É claro que sempre haverá quem questione. E se Gustavo Mancha tivesse recebido mais oportunidades no elenco principal? Essa pergunta pode até pairar no ar,
Mas a verdade é que nem todos conseguem espaço imediato em um time recheado de estrelas e comandado por um técnico exigente como Abel Ferreira. E isso não significa fracasso. Pelo contrário, cada jogador segue seu caminho, e o importante é que o Palmeiras saiba extrair valor de cada trajetória, seja em títulos conquistados ou em milhões arrecadados. O torcedor, nesse momento, deve estar se perguntando como esse dinheiro será utilizado. Embora não haja confirmação oficial, é natural imaginar que a quantia pode ajudar o clube em diferentes frentes, desde ajustes no fluxo de caixa até investimentos em novas contratações. Com o mercado ainda aberto, qualquer aporte extra se torna valioso para ampliar as opções da diretoria. E não se surpreenda se esse valor acabar se transformando em reforços de impacto para o elenco. Afinal, a máquina alviverde não para de pensar grande. E você, torcedor, acredita que esse dinheiro deve ser usado para reforços imediatos? Ou seria melhor guardá-lo para garantir ainda mais estabilidade financeira? A resposta pode dividir opiniões, mas o fato é que essa notícia já mexeu com os bastidores e promete aquecer ainda mais o coração palestrino. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre esse avião de dinheiro que chega ao Palmeiras, direto de Fortaleza para os cofres do maior campeão do Brasil.